começar e o pessoal vai entrando, porque aí a gente vai apresentando, né, o que é o projeto. Sejam bem-vindos. O projeto Marketing na Mesa, ele surgiu, né, para falar sobre reputação, visibilidade e aumento de faturamento, ou seja, tudo que todo mundo precisa saber, né? E aí eu trouxe, né, os parceiros da Publicar, que nos apoiam aí nas operações dos clientes, para falar um pouquinho das suas habilidades e como que a gente consegue ajudar pelas ferramentas de comunicação, marketing e vendas, né, os processos dos clientes. E aí a proposta do encontro é ser presencial, uma vez por mês, né, presencial, e online também. Então a gente vai intercalando. É bem um bate-papo bem descontraído, né? A gente brinca que é numa mesa de bar, mas ops, numa sala de Zoom, de Google Meet também. E não tem apresentação, não tem estatística, não tem pesquisa, não tem nada, é um bate-papo de como que a gente trabalha no dia a dia, tá? Então, hoje a gente trouxe a Noelle é de prospecção ativa de clientes, né, ela é da Prospect Leads Qualificados, e temos aqui o Edu também, que comanda o marketing na mesa junto comigo, que é de experiência do cliente. Então, eles estão integrados nas ações da Publicar, né, que é uma empresa de comunicação empresarial. Então, hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar dos 5 passos para ter uma prospecção ativa e eficaz. Então, o que é, nada mais é, né? Um resumo aí, só para vocês se situarem como que vai ser a conversa, né? O norte da conversa. O antes, né? Como que a gente começa o processo de prospecção, a parte da comunicação, de montagem de roteiro, enfim. A mão na massa, vamos fazer a coisa acontecer. As métricas e o monitoramento dessa operação. Então, Noelle, seja bem-vinda pelo bate-papo, que eu sei que você vai trazer bastante insights legais aí para a gente, inclusive eu também vou aprender bastante de prospecção com você, e vamos começar, né, por partes, né, qual que é o primeiro passo para uma prospecção ativa e eficaz? É isso aí, boa noite a todos. Primeiramente, Thaís, Edu, muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz em estar aqui com vocês para a gente falar de um assunto tão bacana nas empresas, que é a área comercial e, ao mesmo tempo, bem desafiadora, não é mesmo? Sim. Então, a gente entende que prospecção ativa toda empresa precisa fazer, e hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas, né? Como começar, como se organizar, como a Thaís falou. Então, assim, o primeiro passo que eu costumo dizer, Thaís, é a gente entender exatamente o mercado que nós vamos prospectar. Esse é o grande primeiro passo que a gente dá numa prospecção ativa, porque não é simplesmente a gente baixar uma lista, às vezes, e sair ligando. Não, peraí, o que tem atrás dessa lista? Quem são essas empresas? Como elas se comportam? Aonde elas estão, quem é a pessoa que eu preciso falar dentro da empresa. Por que eu trago esse gancho de quem é a pessoa que eu preciso falar dentro da empresa? Porque, às vezes, o decisor, de repente, ele não está ali naquela empresa, de repente ele está em outro setor, mas quem ele é? Então, quando a gente fala, né, de mercado, ou seja, a preparação de uma prospecção, tem todos uns bastidores antes de efetivamente pegar o telefone ou pegar o WhatsApp e mandar uma mensagem, tem todo um bastidor atrás disso tudo, sabia, Thaís? Sim. É a inteligência do mercado, né? Tem que conhecer isso, né? Exatamente, exatamente. Então, quando a gente fala em inteligência de mercado, o nome já diz tudo. É uma inteligência de mercado. Mas tá bom, vocês devem estar se perguntando, beleza, entendi, é uma inteligência, a gente precisa levantar esses dados, mas como que a gente faz isso? Vou passar algumas formas aqui que eu acho bem bacana e é muito simples de fazer. Uma delas, por exemplo, LinkedIn, uma ferramenta que está aí disponível para todos nós e às vezes a gente não utiliza o LinkedIn. E lá é rico em informações. Então, primeiro de tudo, qual é o público que eu quero prospectar, ou seja, qual é o tipo de empresa, onde ela está, qual localização. Depois que você já tiver tudo isso, aí sim, quais são as ferramentas que eu posso utilizar para fazer uma boa inteligência de mercado? Uma delas é o LinkedIn. Existem outras ferramentas também que a gente pode utilizar, pesquisas na web, às vezes até as próprias ferramentas de prospecção dão uma versão gratuita que já está rica em informações, para que a gente saiba quem são os sócios daquela empresa, quando a gente está falando numa prospecção mais voltada para pequenas e médias empresas, se assim for o seu público. Então, existem várias formas que você pode ir compilando esses dados e deixar a tua inteligência de mercado muito mais
atrativa, eu costumo dizer, mais refinada, mais enriquecida de dados, antes de fazer qualquer prospecção. Então, eu diria o seguinte, pessoal, a primeira dica de hoje, dessa noite, para vocês que querem fazer prospecção e acham isso que realmente é bacana, eu diria que pelo menos 40% do seu tempo na prospecção ele tem que ser destinado à pesquisa. Porque é a pesquisa que é a base para você ter sucesso depois. Quando você vai para uma prospecção munida de informações dessas empresas, quem são os sócios, quantidade de funcionários, faturamento, se isso for interessante para vocês, aonde essa empresa está, se ela tem mais de uma filial, se ela não tem, se ela só tem uma unidade, qual é o tipo de segmento que ela atua, quais são os bons clientes para ela, entender um pouco mais e saber que lá dentro daquela empresa, de fato, é com a Noelle que eu preciso falar, por exemplo. Então, quando você vai fazendo essa pesquisa, refinando tudo isso, com certeza a tua prospecção vai ser muito mais assertiva. Por quê? Porque você já conheceu aquela empresa. Então, aí que começa o grande sucesso da tua prospecção. Sim, eu até dou uma dica para os meus clientes, para eles fazerem ações de marketing, de parcerias, sem intuito nenhum comercial, mas com um intuito comercial. Então, ele vai lá com uma parceria inocente e despretensiosa, e ele acaba chegando na pessoa, no decisor ali, para fazer um relacionamento, e dali para frente tudo pode acontecer, né? Exatamente. Tudo é oportunidade. Sim. Então, assim, o primeiro ponto, realmente, assim, eu diria que esse é o primeiro passo, é realmente pesquisar sobre a empresa. Noelle, mas isso é demorado, mas eu acho que vale a pena a gente gastar uns minutos ali do nosso dia planejando essa prospecção, fazendo essa inteligência de mercado. E não precisa ter grandes softwares, como eu falei, não precisa ter pessoas especialistas. Eu preciso, de repente, ter um analista, que faça isso. Não, é simples de fazer. São informações que estão ali disponíveis para que a gente possa pesquisar e fazer essa prospecção de uma forma bem assertiva. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa. Achei muito legal isso que você falou do planejamento, da pesquisa, até porque evita coisas que acho que todo mundo que está aqui com a gente, vai assistir a gente depois no YouTube, passa. Assim, você é cliente de uma determinada marca, vamos dizer assim, uma operadora de celular, você recebe um monte de oferta da mesma operadora, para o mesmo plano, para planos diferentes, ou planos que não te interessam. Então, assim, uma operadora de celular é gigante, tem capacidade de fazer isso e perder dinheiro e não vai fazer a maior diferença no caixa. Mas se a gente está falando do nosso público, que são pessoas que empreendem, pequenas e médias empresas, cada lead não qualificado é um tempo perdido que não volta, né? Um tempo que você deixou de vender para alguém com maior potencial. Você conseguiria falar um pouquinho sobre isso? Qual a importância disso? Como é que você vê essa importância? Como é que você pratica no seu trabalho? Como é que as pessoas que estão aqui podem fazer o mesmo? Exatamente. Muito interessante, Edu, essa sua colocação, porque quando a gente fala em fazer uma prospecção, a gente que é pequeno empresário, que é médio empresário, todo o tempo que você tiver remando na direção errada, mais tempo você vai ter para voltar para a direção certa, mais vai demorar para isso. Então, assim, é muito melhor você se antecipar, entendendo um pouco sobre aquela empresa, porque, de repente, vai chegar um momento lá que você vai dizer, não, mas essa empresa aqui que está na minha lista para eu fazer a prospecção, ela não é um cliente ideal. Sabe, você já entendeu isso, você não esperou prospectar essa empresa para descobrir isso lá na frente, sabe? Ou até mesmo um cliente, pessoa física, vale o mesmo raciocínio. Você pesquisou mais sobre aquele público, como ele se comporta, sabe? Como aquele nicho de mercado daquelas pessoas, o que elas gostam, características daquelas pessoas em comum. Então, assim, vai ser muito mais assertivo e você vai, entre aspas, não perder o seu tempo, porque tempo é precioso. Sim. Então, na medida que você está fazendo uma prospecção sem esse planejamento, você acaba que, de repente, você está desotimizando o teu tempo que poderia estar fazendo uma prospecção bem mais assertiva. Então, independente se o teu público for pessoa física ou se for uma empresa, o planejamento ele precisa existir nos dois casos. Então, assim, hoje eu vou planejar. E nas suas rotinas de prospecção, vamos supor que você direcione a tua prospecção para fazer 2 horas por dia,
ali das minhas horas operantes, eu vou estar trabalhando com prospecção de novos clientes, né? Então, faz o seguinte, a minha dica é, num dia, só planeje, só deixe isso tudo pronto, só colete as informações, tenha evidências que aquelas empresas, tratando-se de empresas, são potenciais, porque isso vai minimizar muito tempo lá na frente, muito tempo mesmo. Edu, não sei se eu consegui responder o que você colocou. Não, respondeu muito bem. Eu acho que é muito importante isso, né? Porque já vai daqui a pouco vai entrar uma outra questão, que é o discurso de venda e tudo isso. Só que esse discurso de venda, ele para funcionar, você tem que estar fazendo o discurso para a pessoa certa, né? Então acho que bate muito nisso de muitas vezes também a pessoa que está fazendo prospecção gastar um tempo danado com alguém que nunca vai comprar dela. Não é um cliente interessante, né? Exatamente. Eu ainda complemento dizendo o seguinte, quando você fala com a pessoa que também não decide dentro da empresa, você também está perdendo tempo. Né? Porque pensa o seguinte, né? Conversei, né? Eu já entendi que aquela empresa é um bom cliente, já fiz lá o primeiro passo, que é, de fato, fazer todo o planejamento, mas cheguei na empresa para prospectar, estou conversando com alguém que não decide. Alguém que não decide. Aí a pessoa lá no final vai dizer assim, bacana, realmente, eu acho que faz todo sentido, sim, aqui para a nossa empresa, mas eu tenho que passar para quem decide. Aí, nesse momento ali, é como se você tivesse recebido um balde de água fria, não é mesmo? Então, assim, você diz assim, nossa, e agora? Porque a pessoa que você conversou na prospecção, ela não vai passar igual a você para o decisor. Ali no meio do caminho, vocês não, provavelmente vocês já brincaram de telefone sem fio, vai se perder a mensagem. É exatamente isso que acontece, a mensagem vai se perder. E aí, lá no final, ela não vai se lembrar dos principais benefícios que você passou para ela. Então, esse é um segundo ponto que depois, quando a gente falar ali sobre o discurso, sobre falar para a pessoa certa, porque isso atalha muito o teu processo e você acaba ganhando tempo também na prospecção. Quando eu monto, inclusive, o plano de comunicação dos clientes, eu sempre coloco a importância dos materiais institucionais, né? Seja uma apresentação mesmo da empresa, seja um material de apoio que vai embasar aquele discurso que você quer fazer com aquele público, seja uma parceria, seja um media kit, enfim, né? E eu uso muito o marketing de conteúdo, né? Como uma forma de abordar esse prospect. Sem necessariamente estar falando de vendas, mas, enfim, passar a informação para que ele possa passar essa informação adiante também para outras pessoas da equipe. Exatamente, né? E um gancho bem bacana, Thaís, é que na prospecção ativa, a gente precisa ir com o pensamento de não vender. Olha, sim, que assim, quando fala isso, meio que um paradoxo, mas é exatamente isso. Eu falo aqui para o meu pessoal o seguinte, não estamos vendendo nada. Por isso que já vou dar um spoiler aqui de uma objeção que eu trouxe para falar para vocês, que às vezes vocês se deparam lá, a gente não está comprando nada. Mas aqui essa objeção eu não estou vendendo nada. Nesse primeiro momento, você não está vendendo, porque você está investigando aquela empresa se ela realmente é um potencial cliente para você e se você pode ajudá-la ou não, também tem isso. Né? Então, a prospecção, ela serve justamente para isso, para que a gente consiga identificar sinergia com aquela empresa. Sinergia com aquela empresa, de fato, porque é uma via de mão dupla, é uma parceria. Você vai prestar um serviço para essa empresa e, em contrapartida, ela vai receber o teu serviço. Então, você precisa investigar na prospecção se ela é uma boa empresa para você. Sim, é o que a gente escuta muito, né? A escuta ativa, né? Entender realmente a necessidade do cliente. Exatamente, esse é o ponto. Tem um ponto interessante, né, que a gente fala em vendas isso, né? Um bom vendedor é aquele que escuta bem, sabe escutar o cliente. Né? Infelizmente, a gente vê muita gente que parece que gosta mais de ouvir o som da própria voz do que entender o que esse cliente realmente precisa para, então, adequar o discurso e posicionar o produto, a oferta, o que for, da melhor maneira possível. E aí entra essa questão, né? Como é que você vê, Noélia, a necessidade de elaborar um discurso de venda, né? De você tem que ter um roteiro, você pode ir no freestyle, falar o que você quiser. Queria que você falasse um pouquinho disso,
Se eu puder Claro. citar exemplo, eu tenho um monte de história triste sobre isso. É, Uma história feliz existe, dentro de você. existe mesmo, mas assim, eu costumo aqui dizer que é um roteiro. Por exemplo, a Thaís está em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro. Thaís liga para mim e diz assim, como é que eu faço para chegar aí, até você? Eu digo, olha, Thaís, tem vários caminhos para você chegar até mim. Você pode vir a Dutra direto, ou você pode pegar outra rota, mas você vai chegar até mim. Então, quando a gente fala em roteiro, nada mais é do que a rota que você vai seguir para chegar no seu objetivo, que é, de fato, fazer a qualificação daquela empresa. Então, quando a gente fala em roteiro, a gente fala o seguinte, quais são as perguntas que eu preciso ter prontas para identificar que essa empresa realmente tem a demanda que eu preciso. Então, o teu roteiro, ele precisa ser um roteiro claro, ele precisa ser estratégico, ele precisa ser um roteiro que tenha perguntas, de preferência perguntas abertas, porque eu costumo dizer que quem comanda a conversa não é quem responde, é quem pergunta. Então, a partir do momento que você tem perguntas abertas, você começa a perguntar para o teu cliente lá, e ele começa a se imaginar na situação para te responder. Não é uma pergunta que você vai responder com sim ou não. Claro que o poder das perguntas sim ou não, elas também são precisas, mas numa hora específica da prospecção, quando você quer que ele diga sim. Aí você vai começar lá atrás, depois, utilizar a pergunta de sim ou não. Mas no início, para você abrir a conversa, e eu costumo dizer o seguinte também, a gente tem 5 segundos para transformar em 5 minutos. Então, nessa hora que você abordou a pessoa, seja no presencial, seja no telefone, seja onde for, qual o canal que você utilizou, você tem que ser cirúrgico nessa hora. Você tem que ser muito certeiro nessa hora, porque isso vai definir se a pessoa vai te escutar ou não. Sim. Então, o teu roteiro, ele precisa ter uma saudação inicial, que eu costumo dizer que você precisa ser estratégico. E você, de fato, passar a informação para aquele decisor do que realmente ele quer saber. Então, responda o que ele te pergunta. Muitas pessoas acabam fazendo um telemarketing e dizendo assim, mas isso não funciona. Depois, acho que a gente até vai falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque você entrou com uma abordagem que não chamou a atenção daquele decisor. Sim. Então, o roteiro, ele precisa ser um roteiro que você precisa imaginar o seguinte, tá bom, do outro lado da linha existe uma pessoa. Existe uma pessoa que ela tem sonhos, ela tem metas, ela tem objetivos, ela é uma pessoa, além de ser um CNPJ, se for um sócio de uma empresa e tal, além de ter um CNPJ, ela é uma pessoa. Então, como que eu preciso conversar com ela? Buscando esses gatilhos dela. Porque vendas é totalmente emocional, o Edu pode falar melhor que eu, é totalmente emocional. A gente compra pela emoção e justifica pela razão. E na prospecção isso acontece. Porque quando a gente vai abordar pelo telefone, por exemplo, abordamos uma empresa pelo telefone, chegamos no decisor. Ele não está esperando a nossa ligação. Ele nem sabe quem a gente é, muitas vezes. Então, se ele não está esperando a nossa ligação, como que a gente vai fazer para captar a atenção dele nesses 5 segundos? Aí que é a pergunta de $1 milhão, eu costumo dizer. É a pergunta. Então, isso que vai separar quem realmente vai ter sucesso da prospecção para quem não vai. Isso que separa, porque se você entrar com uma abordagem de vendas, uma abordagem de telemarketing, por exemplo, não vai funcionar. Exceto se você trabalhar para um telemarketing que precisa seguir um script pré-definido, aí ok. Mas agora, se você realmente quiser criar conexão, não é por aí o caminho. Então, você precisa, de fato, fazer com que você capte a atenção daquele decisor nos primeiros 5 segundos de conversa. É o que nós fazemos, né, Michele, como assessoras de imprensa, né? A gente também tem pouquíssimo tempo para falar com o jornalista da redação, e a gente tem que vender aquela notícia na primeira frase de preferência, né? Então, a gente também tem aquele tempo disputado, né, dos jornalistas de redação para poder vender a pauta do nosso cliente. Então, eu sempre uso
dessa premissa para fazer também os contatos com os públicos de interesse, seja para qual estratégia que a gente tiver. Então, é uma grande lição, né, que a área de comunicação também nos dá, que é de ser objetivos, né, práticos, e ir direto ao ponto. E o Edu falou muito dos cases, né, de tristes. Hoje, essa semana, eu sofri um que eu lembrei de vocês, eu falei, eu vou levar para o marketing na mesa. Eu fui abordada pelo WhatsApp por uma empresa que eu não sabia do que fazia. Simplesmente ela me falou: olha, o fulano me indicou você, está aqui todos os meus materiais, um monte de PDF, um monte de links, vídeos no YouTube. Quando que eu posso te ligar para a gente marcar uma reunião? Falei, quem é você, em primeiro lugar, né? Não sei nem do que você quer falar comigo, e como assim você já quer um horário na minha agenda para me vender alguma coisa? Porque ficou muito vendedor isso, e ficou exatamente, não ficou nada sutil a conversa, e descarregou um monte de informação do tipo, a obrigação é sua de se informar para poder falar comigo, né? Não tem sentido isso. Exatamente, e tem muita gente, assim, infelizmente, né, aí acaba que depois a prospecção não dá certo. Aí você precisa, às vezes, falar com 100 pessoas para ter um resultado. Aí, depois que a gente vai entrar lá na parte das métricas, né, eu vou aprofundar um pouquinho esse assunto, mas é isso. Porque uma boa prospecção, ela é falar com poucas pessoas. Não é você estar ali no telefone o dia todo. Não é estar ali no telefone falando com muitos. É falar com poucas pessoas, porém num nível de qualidade muito elevado. Então, assim, e aí eu costumo dizer o seguinte, Edu, metade é técnica, a outra metade é maestria. Não tem jeito. A maestria tem que estar com você. E você tem que entender de gente e você tem que entender de comunicação. Sim. Eu falo para o meu pessoal, comunicação é a chave da nossa prospecção aqui. Porque a técnica a gente vai passar. A gente tem aqui a técnica toda mapeada. Mas agora, a maestria vem de cada um. Então, os dois juntos é sucesso na prospecção, e não vai acontecer isso de vendas. Porque se essa pessoa tivesse te abordado, Thaís, de uma forma totalmente diferente, se preocupando com você, tentando entender do teu negócio, tentando entender teus desafios, provavelmente ela ia ter um pouquinho da tua atenção ali. Sim. Então, é esse o grande detalhe. Né? A prospecção fria não funciona. Funciona, desde que seja feita com consciência e com estratégia. Tem um ponto bem legal que você falou aí na área de prospecção. Vou fazer uma ponte, né? Se eu fosse resumir a experiência do cliente em 2 objetivos, reduzir teu ciclo de venda, que o cliente já vai direto para você, e manter esse cliente por perto para você sempre vender para ele. Então, tem toda a parte de sorriso, Disney, empatia, mas no final das contas é isso que é a grande entrega da experiência do cliente. E eu vejo a prospecção, quando bem feita, como uma parte integrante disso, como você falou bem. Não é você ligar para um monte de gente, ligar para as pessoas certas e falar o certo. Né? E aí você, quando fala de vendas um pouco mais complexas, você não vai falar com uma pessoa, você vai falar com 3 ou 4 que vão decidir juntas, ou uma vai influenciar a outra para que essa venda aconteça. E você tem que ter um mínimo de capacitação para entender. Você pode pegar qualquer tipo de definição de perfil, um DISC da vida. A pessoa é dominante, a pessoa é operacional. Assim, o que essa pessoa tem, você vai ter que modular o teu discurso de venda para adequar essa pessoa. Só que isso tudo exige treinamento, exige capacitação, e boa parte das empresas não tem isso ou não quer ter isso. Né? Prefere botar pessoas para vender que não têm a menor qualificação, são pessoas que aceitam um salário muito baixo, muitas vezes é primeiro emprego, e estão no desespero. Então é muito cruel isso. E aí eu acho que o trabalho que você faz é um trabalho que ajuda a evitar que isso aconteça, né? De você pegar e qualificar para entregar para uma vendedora ou um vendedor que já tem um pouco mais de experiência, um lead quente, né? Um lead, uma referência qualificada. Queria que você faça um pouquinho disso antes de você entrar na parte de métrica. Eu sei que eu estou atropelando aqui o roteiro, mas aqui o papo está muito interessante. Não, tem muita coisa para a gente falar disso. Não, exatamente. Isso é bem bacana, porque quando a gente fala assim da prospecção, a gente precisa ter em mente isso. Para quem eu estou ligando? Quem é a pessoa do outro lado? Será que a forma com que eu me comuniquei
com essa pessoa deu certo? Eu cheguei no meu objetivo? Se eu não cheguei, por que eu não cheguei no meu objetivo? Quais foram as objeções que eu esbarrei ali no meio do caminho que não deu certo essa ligação? Porque muitas vezes o medo do não de quem está fazendo a prospecção, ele toma a frente. Aí já não é nem você mais, já é o teu medo do não. Então, assim, ó, aqui a gente tem um treinamento para o pessoal exclusivo sobre mentalidade na prospecção, porque isso conta muito. Se você pensar assim, eu tenho medo de receber não, você nunca vai conseguir fazer uma prospecção. Sim. Nunca. Assim, você pode até fazer, mas depois você vai tomar o segundo não, o terceiro, o quarto, opa, peraí, isso aqui não é para mim, isso não funciona e não dá certo. Então, assim, ó, o problema não é o não, o problema é como você trata esse não, como você lida com esse não na hora que ele aparece. Essa é a diferença na hora da prospecção, porque você vai levar não. Vai levar não já desde a secretária, ali no início da ligação. Eu costumo dizer que a secretária é o teu primeiro não ali, a tua primeira barreira que você precisa pular. E eu uso muito, Edu, a analogia aqui com o pessoal do seguinte: nós batemos na porta da empresa, alguém abriu a porta e não é o decisor. Eu acho que não é. Alguém abriu a porta, então você está na recepção. O que você faz numa recepção? Você não fica o dia todo ali se explicando, sabe? A recepção é um lugar de passagem, aonde você precisa passar rápido por ali e ir para o teu destino, que é a sala do decisor. E como passar isso? Então, quando você chega na recepção, você não tem que se explicar muito, não. Sabe, as pessoas, um erro da prospecção é justamente esse, a pessoa ligar lá e dizer, tudo bem, meu nome é Noélia, eu sou da empresa Prospect, eu trabalho com prospecção ativa, eu gostaria de falar com o responsável de... Sabe? Não é assim. Não é assim, sabe? Primeiro, a secretária não perguntou, sabe? Não perguntou. Então, você só responde aquilo que ela perguntar. Lógico, você vai ser cortês, vai ser educado, vai dizer tudo bem, boa noite, fulana, e já vai logo para o teu objetivo. Se ela perguntar da onde, você responde. Só que responde e faz silêncio. Porque a secretária ela não sabe lidar muito bem com silêncio, ela já vai querer se livrar logo daquilo. E aí ela vai passar lá para o decisor. Sabe? Então, assim, existe N técnicas, eu dei uma para vocês aqui, né? N técnicas para você passar muito rápido pela secretária. E aí alguém deve ter falado, mas às vezes ela vai mandar por e-mail. Sim. Manda lá por e-mail, tá. Mas ela só vai mandar, pegam essa. Ela só vai dizer para você mandar por e-mail se ela identificar que você está vendendo. E lembre do que eu falei lá no início da nossa conversa. Não, o objetivo da prospecção não é a venda é consequência lá no final. Lá no final. O objetivo da prospecção é investigação. E o que você falaria para a secretária, então, para passar por ela? Não estou vendendo nada, é uma boa quebra, né? Então, assim, porque ela só vai, de fato, dizer, manda por e-mail. Assim, Thaís, eu já sou um pouco mais ousada, né? Eu não sou muito parâmetro, eu já sou um pouco mais ousada na prospecção. Já ia dizer, não entendi, você quer receber qual e-mail? Né? Mas você não quer apresentar seu produto? Isso acontece bastante aqui. Mas você não quer apresentar seu produto? Não estou vendendo nada, não. Você quer comprar alguma coisa? Né? Não entendi. Se faz desentendida. Isso. Mas assim, o que você fala para a secretária para falar que eu quero falar com o decisor? Aí para você chegar no decisor, você já tem que saber o nome dele. Lembra lá do que eu comecei lá falando, sobre a pesquisa. Você tem que saber o nome dele, ela tem que entender que você é próxima dele. Entende? Porque assim, por exemplo, ali, Eduardo Neves. Quem chama ele de Edu? Os mais conhecidos. Uhum. Porque se eu chegar lá, eu posso falar com o senhor Eduardo Neves? Opa, ela quer vender. É telemarketing, é alguém de vendas. Agora só fala assim, Edu tá aí? Posso dar uma palavrinha com ele? Olha a diferença. Edu tá aí? Posso dar uma palavra? Ou se for depois do almoço. O Edu já voltou do almoço? Ele tá na mesa dele? Pode passar para ele, por favor? Ela vai passar.
Edu, quem chama ele de Edu, é conhecido, é amigo, sabe? Vai passar. Ela, só um momento. E vai. Essa dica é Só boa. agradece e vai. Só isso. Lembre-se sempre, a recepção é um lugar de passagem. Não é um lugar para você ficar ali se explicando. Ah, porque eu estou aqui, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Não, esquece. Sim. Não é por aí. É passagem. Passar rápido. Então, ó, posso dar uma palavrinha com o Edu? Quem está falando? Noelle. Silêncio. Ela não sabe lidar com silêncio. Ela vai passar. Ela vai passar. Da onde? Prospect. Da onde? Prospect. Só responde. Porque ela perguntou. Ah, é uma empresa de prospecção ativa e tal, e tal. Não, gente. Da onde? Publicar. Vai te prender ali. Se falar prospect. Exato. Publicar. Ponto. Deixa ela pensar. Ela vai dizer, deixa eu passar isso logo para lá, que não é eu que resolvo. Essa que você falou de onde, parece até uma piada. Mais de uma vez eu liguei para amigos meus de trabalho, enfim, que é uma secretária, falava, Eduardo, da onde? Eu falo, do Leblon. Falava você, a pessoa ficava... Fez uma vez que um amigo meu atendeu e falou assim, cara, que empresa é essa, Leblon? Eu falei, não, eu morava no Rio. Eu falei, onde eu moro, cara? Eu queria saber da onde, eu tô ligando para te almoçar. Mas você vê que, trazendo isso para aqui agora, você quebra uma objeção de maneira inusitada, que a pessoa não entendeu muito bem e passou. Mas uma coisa que eu acho que é legal, que vai muito no que você falou, né, de você qualificar, de você pesquisar, é criar um mínimo de rapport. Assim, às vezes você consegue entrar em contato no próprio LinkedIn com a pessoa, você olha, pô, essa pessoa ela estudou com um amigo meu, ela trabalhou com um amigo meu. Você pode falar, olha, eu sou Eduardo, eu sou amigo de fulano, eu vi que ele trabalhou contigo em tal lugar, não sei se vocês se conhecem, mas eu queria falar com você sobre tal assunto. Muitas vezes, assim, eu diria que, na maioria das vezes, no mínimo a resposta você vai ter, nem que seja não, não tem interesse nesse momento. Beleza, bola para frente, segue para outro, né? Exatamente, né? Então, assim, exatamente, usar essa técnica de aproximação, de rapport, é muito interessante quando você já está no decisor, quando você já vai abordar ele direto. Agora, quando você precisa abordar primeiro a secretária e passar, é isso, você precisa usar você tem que sair fora do padrão. Sair fora do padrão mesmo. Por quê? Porque você está ligando lá justamente para falar com o decisor. Então, é com ele que você vai falar. Com ela, você só vai responder, ou com quem atendeu o telefone, pode ser outra pessoa dentro da empresa. Somente o básico. Somente o básico mesmo. E aí, por exemplo, se ela perguntar, mas é sobre o quê? Às vezes vai se deparar com uma situação nesse sentido. Mas é sobre o quê? Aí você precisa ter do seu serviço um termo técnico. Que ela não vai saber o que é o termo técnico, porque ela vai dizer, ela vai buscar lá, ela não resolve isso, não sou eu que resolvo. Então, você precisa pensar qual é o seu termo técnico que você vai adotar para, de fato, fazer a prospecção. Porque quando ela perguntar sobre o quê, é sobre tal coisa. Vou dar um exemplo de um cliente nosso, que é a energia solar. É sobre placas fotovoltaicas. Às vezes ela não vai saber o que é, às vezes ela pode até saber, mas ela vai dizer, opa, peraí, isso aqui não sou eu que resolvo. Sim. Sabe? E vai passar lá para o decisor. É isso. Então, assim, tem muitas, assim, ó, eu disse duas, tem muitas outras formas de passar e chegar no decisor. Aí, Thaís, chegamos no decisor. E agora? Aí que começa os teus 5 segundos para transformar em 5 minutos. É o seu pitch. É o seu pitch. Exatamente. Aí agora é hora de você brilhar. Mas lembre-se, uma dica bem valiosa nesse caso, tá? O decisor, ele não te conhece, ele não sabe que você vai que você vai ligar e ele não está esperando a sua ligação. Você tem que saber e estar ciente disso. Então, provavelmente você vai encontrar ele do lado esquerdo do cérebro, muito racional, desenvolvendo as atividades dele lá e tudo mais, fazendo, às vezes resolvendo pepino, às vezes você vai encontrar ele numa hora em que ele não vai estar muito receptivo. Então, assim, N coisas. Ali você já pode começar a aplicar o rapport. Se ele está falando devagar, fale devagar. Se ele está mais acelerado, seja mais acelerado.
Isso é importante. Então, assim, imagina, ele totalmente acelerado, você chega lá com a voz assim, já perdeu, já. Sabe? Não vai conectar, gente. Não vai conectar. Você precisa, de fato, fazer... Ele tem que ler que você é igual a ele, ou você está na mesma sintonia que ele. Então, se ele estiver falando alto, fale alto. Ai, mas eu não consigo gritar, Noel. Então, você não vai ter sucesso na prospecção. Se ele estiver falando baixo e calmamente, fale baixo e calmamente. E quebre o gelo no início. E chamem ele pelo nome. Não há mais nada doce nesse mundo do que você escutar o seu próprio nome. Sabe, são coisas simples de ser feitas na prospecção que vai fazer ele conversar com você. Se aproximar, né? Exatamente, é coisa simples, né? É chamar pelo nome, é fazer essa conexão com ele. E aí sim, aí depois, quando você começar a introduzir o assunto, comece perguntando. Você já vai ter lá o seu roteiro, e você faça perguntas que, de fato, seja interessante para ele com relação ao teu serviço. Ponto. Assim, falando é simples, mas não é difícil. Não é. É só realmente você entender para onde você está indo, da onde você está saindo, para onde você está indo. Você abordou. Agora você tem 5 segundos para fazer aí a mágica acontecer. Então, é isso. Chame pelo nome, faça perguntas com relação ao que ele já tem lá dentro da empresa com relação ao teu serviço, como ele se sente. Use palavras emocionais para trazer ele para a emoção. Claro, ele vai querer saber quem você é. Aí que tá, aí você vai se apresentar. Claro que você vai falar seu nome, vai. Ah, eu sou Noelle, tudo bem? Ah, Noelle da onde? Aí você fala. Você conhece a gente? Já ouviu falar na gente? Nós somos da empresa tal. Não conheço. Nossa, que bacana. Então, eu vou te apresentar. E aí vai. Como você está com relação a isso? Já vai abrindo com perguntas, porque perguntas ele vai responder. E aí o diálogo vai acontecer. Não tem como não acontecer. Exceto se ele estiver lá muito ocupado. Mas aí o que você tem que fazer? Você não dá como perdido. Às vezes as pessoas desistem no meio do caminho da prospecção. Às vezes você está um passo de conseguir esse cliente, de fazer uma boa prospecção, você desiste porque ele fala assim, me liga em outro momento que agora eu estou no meio aqui de uma atividade e tal. Aí você dá isso como não, como negativo, e deixa esse lead para lá, deixa essa empresa para lá. Não perca. Comece a criar o relacionamento. Isso é importante, porque você vai dizer, imagino, deve estar pegado, eu também estou aqui, mas eu posso te ligar a tal horário? E aí já marca o retorno. Pode ser. E seja religiosamente naquele horário você retorne para ele. Sim. Porque você está sendo avaliado por tudo. E a sua credibilidade chega primeiro que você. Ele pode nem se lembrar que você combinou com ele que ia retornar às 5 horas da tarde. Ele pode nem se lembrar. Mas quando tocou o telefone e você ligou, ele vai dizer, essa pessoa aí tem compromisso. Eu queria só explorar isso que você falou, assim, hoje você tem muita gente ligando o tempo todo, mandando WhatsApp, LinkedIn, Instagram, tudo quanto é canal de comunicação. Você realmente está concorrendo no mundo inteiro, isso é um fato. Sim. Isso que você falou é um negócio raríssimo e é um diferencial, sabe? A pessoa entrar em contato no horário, mandar a proposta dentro do prazo, cumprir a palavra. Cumprir a palavra. É um mínimo que muita gente não faz. Se você faz esse mínimo, você já sai na frente de uma boa parte da concorrência. Você concorda comigo? Exatamente. Isso aí faz toda a diferença, Edu. Porque é aquilo que eu acabei de falar. Às vezes ele nem lembra que combinou que você ia retornar. Mas quando você retornar, ele vai lembrar. E isso já vai aumentar a tua credibilidade. Olha, aí qual é a leitura que ele vai fazer inconscientemente? Essa pessoa consegue me atender, ela vai atender meu prazo. Ela não vai atrasar uma entrega, por exemplo. É isso que você está passando para aquele decisor. Então, se você disse assim, olha, eu vou desligar aqui o telefone, eu vou te mandar um e-mail né, com a apresentação da nossa empresa, faça naquele mesmo momento, sabe? Porque isso faz a diferença
tremenda no teu relacionamento com esse decisor e como ele vai passar a te enxergar a partir de agora. Porque pensa, você está criando a tua credibilidade, você está criando o relacionamento. Ele não sabe ainda quem você é, ele não sabe nada de você, da tua empresa, do teu negócio, quantos clientes você tem. Opa, peraí, ele não sabe nada. Então, o que você vai começar a fazer? Vai começar a mostrar para ele com pequenas ações que ele pode confiar em você, que você realmente é uma pessoa confiável e que vai entregar aquilo que você está se propondo a fazer. Aí são esses detalhes que fazem a diferença do teu sucesso na prospecção ou não. Então, assim, muitas pessoas, deixa para lá. Ele diz, me liga mais tarde, nem marca horário. Às vezes a pessoa diz, tá bom, concorda. Então, não concorda. É o que eu falo para o meu pessoal aqui. Se você concordou em retornar, então você retorna, porque senão você não concorda. Você diz assim, bom, olha, eu não vou conseguir hoje, mas outro dia eu te ligo. Você não concorda. Porque tudo está sendo avaliado inconscientemente. Tudo está sendo avaliado, todos os teus passos. Assim, Edu, é numa reunião presencial, que você vai no network, você vai, de repente, visitar uma empresa, sabe? Você vai visitar lá, marcou uma visita. Você está sendo avaliado até como você trata o porteiro. Sabe? Quando você trata o porteiro. Então, você tem que imaginar o seguinte, tem uma câmera lá na mesa do decisor e ele está vendo tudo que eu estou fazendo desde o momento que eu entrei aqui no prédio. É isso que você tem que pensar. Então, por quê? Porque a tua reputação chega primeiro que você, nesses casos de prospecção. Aí, o que acontece? Você é rude lá com a secretária, você é rude com quem te atendeu. Aí, o que ela vai falar? Vamos supor que o Edu seja o decisor. Edu, tem um chato lá fora lá querendo conversar com você. A tua reputação chegou primeiro que você. E aí? Começou errado, né? E aí? Não adianta você ter o melhor produto, o melhor serviço, não adianta. Não vai adiantar. É por isso que a gente criou o Marketing na Mesa, para falar da importância da reputação, porque muita gente acha que é só faturar, né? Então, assim, você precisa ter reputação, você precisa dar visibilidade para essa reputação, né? Que de preferência que ela seja positiva, óbvio, e depois você vai pensar em faturar. Então, é uma consequência, uma coisa está puxada a outra, né? Exatamente. Eu acho que não é no faturamento que você tem que pensar no primeiro momento. Não. O faturamento ele vai ocorrer e é consequência do bom trabalho que você fizer. Sim. Então, é isso. Porque se você está pensando no faturamento, você esquece desses outros detalhes. Então, assim, o faturamento ele tem que vir como consequência e ele vai ocorrer. Só que agora, a tua reputação, a tua postura, a tua imagem, que é o que a Thaís faz ali na Publicar, né? É o que vai definir o como você vai abordar, o como você se comunica, o como você conversa, qual é a segurança que você passa seja por telefone mesmo, seja pelo WhatsApp, seja pelo LinkedIn. Ele vai lá, ele vai olhar teu LinkedIn, ele vai ver quem você é, ele vai ver lá as tuas publicações. O que adianta? De repente, você no LinkedIn ser um excelente profissional, mas o teu Instagram lá você está fazendo apologia a várias coisas. Sim. Então, assim, é um conjunto do todo. E aí, o que ele vai fazer? Você abordou ele lá na prospecção, ele vai querer saber quem você é. Ele vai te buscar nas redes, vai te buscar no LinkedIn, no Instagram, vai te buscar o teu site, vai ver o que você já fez por aí, né? Quais são as pessoas que você se relaciona. Então, acaba que é o conjunto do todo, né, que faz a diferença na prospecção. E agora, é o quanto você encara positivamente a prospecção. Eu acho que esse é um ponto também que a gente precisa abordar. É a mentalidade, é o como você encara isso. Se você encara como difícil, vai ser difícil. Sim. Se você encara como fácil, vai ser fácil. Então, é isso, você está certo das duas formas. Então, se você acha que a prospecção é fácil, ela vai se tornar fácil, porque você vai fazer as coisas serem fáceis e você vai saber lidar com os nãos e as objeções que surgirem. Porque eu já digo de antemão, inúmeras objeções. Objeções clássicas, né? Aí depois a gente pode... tem treinamentos que a gente aprende o que é uma objeção clássica, tem as objeções específicas, que são somente do teu negócio, né? E aí, assim, são as objeções específicas. E aí, como é que você vai quebrar isso? Como é que você lida com as objeções? Eu adoro quando aparecem objeções. Noelle, eu adoro quando aparece objeção. Quanto mais objeção aparecer, mais feliz eu fico. Por quê? Porque às vezes tem objeções que eu nem sabia que existiam. Então,
Quando ela apareceu, opa, peraí, vai para o meu banco de dados e ali eu já tenho ela mapeada, já está no meu radar. Então, eu vou me tornar uma especialista em quebrar objeção. Por quê? Porque eu já vou saber, vou quebrar elas antes delas aparecerem. Que a objeção no final vai ser só, tá bom, quanto custa? É para lá que a gente está indo. Quem quer fazer prospecção precisa ter essa mentalidade. Eu vou me cercar de todas as objeções, quero que apareça N objeções para que eu possa mapear e saber a quebra eficiente para cada uma delas. Tendo isso, com certeza vocês vão ter sucesso, e é para lá que vocês estão indo, quem quer fazer prospecção. Sim. Muito bom. Só que a gente está indo para o final, né, Thaís? Temos que abrir para pergunta, né? Sim, mas tem uma coisa que a gente ainda não falou, antes de abrir para as perguntas, que eu acho que é importante a gente falar. Todo esse esforço de prospecção, ele precisa ser medido. Né? E aí? Como que a gente faz essa... e já tem uma frase famosa, né? Famosa, e assim, ela é famosa. Quem não mede, não gerencia. Quem não mede, não sabe em qualquer caminho serve. Tem várias frases assim que muitas pessoas utilizam, e é muito real isso tudo. Porque se a gente não tem métricas, tá bom, eu vou dizer assim para vocês, tem pessoas que dizem, eu quero faturar mais. Tá bom, vou te dar mais R$100, tá bom? Já está faturando mais. Sim. Então, é isso. Então, tá bom, se você está satisfeito, eu vou te dar mais 100 aqui, tá ótimo. Já está faturando mais. Então, a mesma coisa na prospecção. Eu quero fechar mais negócio. Quanto de negócio você quer? Seja preciso, seja claro. Tá bom, mas quanto de negócio você quer? Eu quero fechar 2 negócios no mês, vamos supor. Tá bom, mas quantas pessoas eu preciso falar? Lembre-se que é qualidade, não é quantidade. Porque o quanto menos você falar e for mais assertivo, é isso que você precisa medir. Hoje, por exemplo, vamos supor que todo dia você liga ali para uma base de dados de 50 empresas. Dessas 50 empresas que você ligou, quantas de fato você falou com o decisor? E se você não falou, por que você não falou? Você esbarrou lá na secretária, não conseguiu passar pelas objeções primárias dela? Quais foram essas objeções? Vamos supor que de 50 empresas eu consegui falar com 5 decisores. Aí eu faço uma segunda pergunta em cima disso. Tá bom ou tá ruim? Não sei, Noelle. Tem que saber se tá bom ou tá ruim. Porque se você não sabe se tá bom ou tá ruim, como que você vai melhorar esse indicador? Aí quando vê, você vai estar falando com 500 empresas e falando com 50 decisores. Opa! Então, é isso. Então, assim, é medida, é métricas de tudo, de quantidade de ligações, quantidade de empresas faladas, quantidade de decisores abordados e conversados, desses decisores, quantos você conseguiu passar de 5 segundos? E desses 5 segundos, quantos você conseguiu qualificar? Quantos não eram bons clientes para você? Que você identificou, isso não posso ajudar. Aí, essas informações você vai nutrir lá a tua pesquisa, teu mercado lá, que é o primeiro passo. Tem algum sistema específico que você usa para isso? A gente tem um nosso aqui, mas você pode controlar isso de uma forma simples. Pode botar lá numa planilha de Excel ou até num CRM, Thaís, também dá para ser, sabe? Quantas pessoas você conversa, quantas empresas você evoluiu, porque com isso você vai começando a ter noção de como é que está a tua prospecção e fazendo os ajustes necessários. Você precisa medir a performance. E você vai dizer assim, eu quero chegar a falar com 10 decisores, 10 empresas e conversar com os 10 decisores. Vamos supor que essa seja a tua meta. Então, esse é o teu ponto B. Agora, você precisa medir isso constantemente para saber o quanto você já evoluiu dessa meta, para chegar nessa meta. Então, é isso. E no final, quantas qualificações, que é o mais importante de tudo? E dessas qualificações, quantos negócios eu gerei? E tudo, se não gerei, por que não gerei? Eu queria só entrar com um ponto, a gente não vai entrar nisso, que não é o tema, mas tem mais uma pergunta que é o seguinte, né? Pergunta para todo mundo se fazer. Você gerou um monte de lead qualificado, você conseguiu vender, você vai conseguir entregar? Essa é uma outra questão que eu já vi muita gente, muita empresa entrar num sufoco por isso, né? Conseguiu uma quantidade gigante de clientes, não tinha braço. É pior ainda, né? Você entrega mal. Acontece bastante, Edu, principalmente quando você lida que você conta com mão de obra.
né, que não é você mesmo que faz. Então, assim, você precisa ter um processo bem desenhado, aí a base é mais embaixo. Eu digo que o buraco é mais embaixo. Né? Você precisa olhar muitas outras coisas ao redor para você conseguir garantir isso tudo. Mas agora, se depender somente de você, você tem que saber sua capacidade de atendimento. Né? Opa, eu sou limitada. Eu, quando fazia consultoria 10 anos atrás, teve uma hora que eu falei assim, eu estou atendendo cliente de manhã, de tarde, de noite, não tenho mais vida. Então, já não está mais compensando. Então, assim, você precisa saber o teu limite, se for somente você. Tanto tempo eu vou destinar para isso, aí é gestão do tempo. Tanto tempo eu vou destinar para prospecção e tanto tempo vai ser para o operacional, para entregar aquilo que eu prospectei. Sim. Aí, depois disso, que você chegou no teu limite, você vai começar a treinar pessoas, criar um processo. Eu costumo dizer que são processos e pessoas, os 2 pilares, você precisa ter os 2. Se você não tem pessoas, não adianta de nada, você tem um processo lindo desenhado lá, mas você não tem ninguém para aplicar aquele processo. Se você não tiver processo, só tiver pessoas, vai virar uma bagunça. Cada um vai fazer de um jeito, você não vai ter padrão, né? Não vai conseguir nem ter as métricas. Então, são os 2 pilares, processos e pessoas. Os 2 precisam andar lado a lado. Aí você vai começar a pensar nisso. E aí, depois que você tiver processos, você encontra as pessoas para encaixar nesse processo. E aí aí tu cresce, escala. Muito bom. Né? É isso, gente. Alguém tem perguntas? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu tenho algumas objeções com prospecção, acho que eu já tive algumas experiências ruins com prospecção ativa, acho que é a dor de muitos, né, que empreendem, pequenos empreendedores. E eu queria saber, Noeli, a questão do processo da prospecção, né? Qual seria esse processo? Porque muitas vezes, no meio de uma prospecção, a gente fica sem resposta, né? Até quando insistir nesse contato? Até quando aquela linha de vale a pena insistir ou estou sendo desagradável, estou sendo chato, né? Porque esse medo que a gente tem de ficar mandando mensagem, porque às vezes o não do prospect não é claro, né? Ele não fala não, e também, vamos pensar, vamos ver, e a gente fica com essas prospecções soltas, né? Então, até onde insistir, como saber se realmente eu continuo insistindo ou já chegou no final, e se existe um processo de prospecção que você aconselha, né, para seguir um passo a passo ali no dia a dia? Sim, bem legal, Michele. Então, assim, o que eu aconselho a fazer, tá? Claro que tudo tem bom senso, né? Primeiro, eu acho que o primeiro quesito é o bom senso. É a gente conseguir entender como que foi essa prospecção, né? E aí vamos supor que ele fique ali na geladeira, fica na geladeira, né? Ou se não. Então, o que eu aconselho a fazer? Eu acho que 5 tentativas é o ideal, em dias diferentes, em horários alternados, tá? Então, assim, e se você combinou, retorne naquele momento. Se por acaso você ainda não conseguiu, retorne uma segunda, terceira, quarta e quinta vez. Eu acho que é o ideal. Assim, no meu ver, são 5 vezes de tentativas para você retomar esse contato. Caso você não consiga ao telefone e ele autorize você deixá-lo numa base de nutrição, enviando informativos, vamos supor que você seja lá, saiu uma novidade no teu setor e tal, e você queira fazer esses envios e mantê-lo em nutrição, aí é bacana, mas com a autorização dele. Mas essa autorização você precisa pegar lá no início do processo. Conversou com ele a primeira vez, diz assim, eu posso te mandar e-mail? Você me autoriza a mandar e-mail? Quando você tiver essa autorização, aí sim ele caiu ali no teu fluxo de nutrição, tá? Exceto lá depois, claro, que aí você precisa ter lá um negócio para ele se descadastrar e tudo mais, se ele não quiser mais receber as tuas informações. Caso contrário, mantenha no fluxo de nutrição e tente 5 vezes ao telefone. Eu acho que é o ideal, é o que a gente faz aqui e funciona certinho, tá? Porque eu costumo dizer o seguinte, Michele, se em 5 vezes ele não seguiu, o melhor é o próximo, tá? Até tem essa frase anotada aqui no meu quadro, o melhor sempre é o próximo. Então, vai adiante, porque existe muitas empresas, muito mercado, e você vai conseguir mais sucesso. Às vezes você está despendendo uma energia ali que não vai ter retorno. Então, vai para o próximo, tenta 5 vezes e para o lead. Né? Nossa, eu tentaria só 3. A gente aqui, nós vamos até 5, né? Até 5 é o ideal aqui que a gente faz, e depois a gente pausa o lead
e só mantém na nutrição, caso assim foi acordado com ele. Leila, gostaria de fazer uma Perfeito, pergunta. obrigada. Nada. Noeli, a prospecção ativa serve para qualquer tipo de negócio? Ou tem negócio que não adianta fazer? Não, Leila, funciona para qualquer tipo de negócio, desde que tenha método e estratégia. Né? Eu costumo dizer assim, qualquer negócio precisa de comercial e de prospecção. Né? Qualquer negócio, seja ele pequeno, médio, grande, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, todos os negócios precisam ter uma prospecção e um processo de prospecção. Mas agora, esse processo, ele precisa ser um processo assertivo. Precisa ter tudo isso que a gente conversou, abordagens nesse sentido, relacionamento, aumento de credibilidade, aumento de visibilidade. Né? Então, você precisa abordar tudo que a gente conversou aqui durante esse tempo todo, botar isso no processo, que com certeza vai funcionar. Tá? O que não vai funcionar é você chegar vendendo de cara. Isso não funciona nem para pessoa física, nem muito menos para jurídica. Né? Então, vendendo de cara, porque se alguém te aborda ali, eu quero comprar aqui a minha caneta, você vai dizer, não, eu já tenho uma caneta, eu não quero, né? Eu não preciso. Então, assim, agora, se essa pessoa que está te vendendo a caneta, de fato, gerar um relacionamento com você, te mostrar por A mais B que, de repente, que você precisa dessa caneta, quando ela chegar a te dizer o preço, você vai comprar. Independente de quanto for. Por quê? Porque ela já gerou esse relacionamento, você já acredita nela, você já conhece ela já aumentou a credibilidade, o relacionamento contigo, que você vai comprar a caneta dela. Entendeu? Então, funciona nesse sentido. Uma técnica que eu tenho usado ultimamente é participado bastante dos grupos, né, de WhatsApp, e quando a pessoa precisa de alguma coisa, de alguma indicação, de algum profissional, de algum serviço, alguma diretriz, eu respondo no particular dela, com aquilo que ela está precisando, e eu pergunto o que ela faz, que ela trabalha com o quê, e vejo como que eu posso ajudá-la. E aí eu me apresento também, depois que ela se explicou, que eu vejo como que eu posso contribuir, acaba gerando um network ali que é mais produtivo, né? E a pessoa sempre quer marcar uma reunião, aí a gente usa muito a metodologia do Beni, né? Um a um, né? De fazer uma reunião 1 a 1, então ela fala do negócio dela, eu falo do meu, e aí acaba ficando muito próximo. Gera até um encontro presencial, um café, e as coisas vão acontecendo. Exatamente, porque assim, é uma regra do networking em si, né? E do BNI e de todos os outros grupos de networking, quem faz networking estratégico e de verdade, né? Então, assim, que não é só aquela troca de cartão e interesse em vender o seu serviço. Mas, sim, quando você se interessa pela pessoa, isso que a Thaís está fazendo, é interesse verdadeiro pela pessoa, em querer ajudar e tal, automaticamente ela vai se interessar por você. Você é julgado por isso, ó. Você conhece alguém numa festa, você está, ou num evento, você está ali conversando, a primeira pergunta que a pessoa te faz é, o que você faz? Então, é isso. Então, quando você fala o que você faz, depois você se interessa por ela, dá alguma coisa a ela se sente na obrigação de te retribuir de alguma forma. Isso é do ser humano, né? Então, funciona perfeitamente. E também é uma forma de prospecção, Thaís. Sim, com certeza. Já estou fazendo prospecção e nem estou sabendo, tá vendo? Exatamente. Gente, alguém mais tem alguma pergunta? A gente já está chegando aqui no nosso horário. Rômulo, você tem alguma pergunta? É isso, gente. Edu, você quer complementar com algum ponto que a gente não tenha falado? Não, eu queria agradecer a Noeli, foi incrível, foi uma aula que você deu aqui para a gente, né? Assim, a gente tenta fazer o marketing na mesa o mais descontraído possível, mas eu me senti numa faculdade. Agora adorei. Parabéns. Foi muito legal. Temos assuntos para vários encontros, né? Como sempre, a gente traz um tema. Se deixar, a gente fica aqui falando de prospecção, que é um assunto bem abrangente, porém é gostoso de falar, a gente aprende cada vez mais e vai mudando, né? A gente vai se aperfeiçoando. Então, quero agradecer também mais uma vez o convite de vocês, dizer que eu estou aqui disponível, se alguém quiser trocar alguma ideia, quiser perguntar alguma coisa, tiver com alguma dificuldade, eu fiz uma prospecção, o que você acha? Pode me acionar, tá? Vou ter o prazer enorme em ajudar todos. Pode entrar em contato lá no Instagram da Publicar, eu faço a ponte, passo o contato da Noeli, enfim, a gente vai se ajudando também.
Gente, muito obrigada pela presença de vocês, a Leila aí, que é a nossa parceira da trupe também, que nos ajuda bastante a divulgar o projeto, participa aí com a mão na massa, o Paulo também é o nosso parceiro, ele trabalha com os sites, ele que fez o site da Publicar, estamos refazendo, né, Paulo? Enfim, tem pessoas aqui que eu ainda não conheci, mas com certeza a gente vai trocar bastante figurinhas aí, eu tenho contato de vocês, e vamos nos falando, né, o próximo tema agora é dia 15 de março, né, retrato corporativo, então, quem puder ir para o Aroa Garden Bar, a gente vai fazer um encontro bem bacana, regado com música, do nosso DJ, Felipe Rosa, temos vários parceiros que participam também, tem a Marquesan Seguros, que é o nosso patrocinador, enfim, é um conjunto de esforços, né, para a gente fazer tudo acontecer da melhor forma possível. Obrigada, pessoal. Obrigada a Boa noite, todos. pessoal. Boa Muito noite. obrigada. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau. Tchau, tchau.